Vou aqui aplicar uma telinha para a gente. Vou abrir a câmera, fazendo coisa errada. Uhum. Hoje, a gente preparou um estudo muito voltado para a prece, de certa forma, dentro daquilo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz. E na amplitude de entendermos esse diálogo com Deus, de nos aprimorarmos, né, essa ligação de nós com o nosso sagrado, e de percebermos que essa voz que muitas vezes emana de nós, por intermédio da oração, na sua conexão com Deus, ela tem que se aprimorar, ela tem que se fidelizar e ela tem que evoluir, tanto naquilo que ela pede, tanto naquilo que agradecemos. A oração é um elo divino. E equivocadamente, muitos até na juventude, quando descobrem que Deus é soberanamente justo, negligenciam a prece porque na justificativa de que ele sabe tudo, sabe do que nós precisamos, então ele age o tempo todo. Isso não é uma verdade, mas o movimento da prece é o movimento daquele que se move para obter. E isso é necessário. Nós iniciarmos o movimento dentro de nós para obtermos aquilo que nós achamos que seja justo para a gente. E esse grau de aperfeiçoamento vai nos aprimorar cada vez mais nessa justeza, o que é justo, para que a gente possa pedir realmente aquilo que é merecido, aquilo que está dentro desse processo da verdade, de aprimoramento da verdade. Então, independente de Deus saber tudo, inclusive das nossas necessidades, nossa intimidade, através da oração nós nos movimentamos internamente para buscar aquilo que achamos justo, que achamos que necessitamos, ou então pedimos para o outro também. Não é um pensamento errado, mas deixar de fazer a prece é deixar de iniciar esse movimento interior para buscar algo. Né? Está dentro do capítulo 27, Pedi obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, e lá ele fala sobre a eficácia da prece. Esse capítulo é todo voltado para esse diálogo com o sagrado, para esse diálogo com Deus. Os espíritos nos solicitam que, nesse período de reclusão, que nós possamos fazer muito uso, não é a quantidade da oração que vai, de certa forma, ir atrás dessa eficácia que nós vamos falar aqui. É muito mais da intenção e daquele grau de pureza interno que a pessoa tem para pedir, de se tornar justo para pedir. E aí eles dedicaram um capítulo só sobre esse diálogo, pedir obtereis, daquilo que a gente pede. E é nesse pedir aqui nós vamos entender que existe um aprimoramento. E cada vez esse pedir nosso tem que ser mais justo. E aí você tem esses capítulos, que lá em Mateus, Marcos, Lucas, né? E é uma carta de Paulo aos Coríntios, que fala sobre orar em secreto, a pureza do coração, a prece do fariseu, pedir obtereis, preces inteligíveis. Aí fala sobre a qualidade da prece, a eficácia da prece e a ação da prece. E ele dá, né, uns exemplos aqui, preces inteligíveis, da prece pelos mortos, maneira de orar e felicidade que a prece proporciona. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a eficácia da prece. Algumas perguntas são interessantes a gente fazer. Qual a melhor hora de se orar? Existe uma melhor hora?
Existe é de manhã, é de tarde, é de noite. Qual a melhor hora para orar? Uma outra pergunta, o que são preces maquinais? A gente já sabe, né? As maquinais são repetidas. A gente já está até respondendo aqui. Como devem ser nossas preces? Por que muitos não são atendidos em suas rogativas a ponto de concluírem que não vale a pena orar? São perguntas, né, que a gente, de certa forma, algumas a gente não tem resposta, pelo menos por enquanto. Afinal, o que é correto pedir quando oramos? Essa é interessantíssima. O que é correto pedir? Que outras formas de oração existem além das que conhecemos? Basicamente, a gente se sustenta em duas. A pedir, em primeiro lugar, né, é que a gente mais usa, e agradecer. Mas existem outras formas de orações? As preces decoradas têm mais ou menos valor que as outras. E elas têm valor? Elas funcionam de alguma forma? O sucesso da nossa prece tem algo a ver com o local em que proferimos a postura física? No centro espírita, na igreja, no campo. Então, é um ambiente. E aí a gente percebe que a condição da prece, ela corresponde também à gradação que a gente tem na nossa questão evolutiva. A prece no círculo do cristianismo tem gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de vários matizes no curso da fé. Porque nós temos os seguidores do Cristo, os inquietos, que são aqueles que, de certa forma, eles não estão satisfeitos com a condição atual, sempre inquietos, sempre buscando alguma coisa, são ansiosos. Você tem os imediatistas, aqueles que querem a coisa na hora de si, no seu tempo e não no tempo de Deus. Você tem os egoístas, que querem para si. Você tem os angustiados, que não, o angustiado é porque falta entendimento, falta compreensão. Você tem os ignorantes, aqueles que realmente não têm muito aprimoramento racional para ser justo. Você tem os tristes, os espantadiços que têm medo de tudo, aí você tem o medo, e você tem os desesperados, que é o exagero do medo. Então você tem essas nuances dos seguidores, e a gente tem que saber em qual delas nós estamos, assim, de certa forma, nos estacionados nesse momento, ou quais, porque a gente pode ter várias representações dessa aqui. É interessante analisar a prece e para a gente entender o tanto da nossa prece que tem de inquietude, de imediatismo, de egoísmo, de angústia, de ignorância, de tristeza e de indignação, nos espantadíssimos e desesperados. É interessante nós analisarmos a nossa prece. Que tipo de prece nós estamos fazendo? Aí a gente vai entender em qual grau desse aqui que nós estamos nos manifestando com relação a esse diálogo com Deus. É importante para a gente entender isso. Mas aí Emmanuel traz para a gente um caminho para entender isso. Ele fala do nosso estado quando nós fazemos a oração. Eu achei isso interessante de trazer para a gente conversar aqui. A súplica no remorso traz-nos as bênçãos das lágrimas consoladoras. Olha que interessante. A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição, dar-nos conhecer e a descobrir o valor da humildade, porque ela nos coloca no nosso lugar. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da misericórdia. Na dor, a fonte sagrada da misericórdia. Tem mais uns aqui. A oração alivia, refrigera, eleva, alerta, exalta e esclarece. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te de que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar-te consolações abundantes. Isso aí é a continuidade de Emmanuel, tá, gente? Só voltando aqui atrás um pouquinho,
O que, assim, me colocou um pouquinho alerta é o estado da oração para que se consiga aquilo, essa propositiva que está vindo no final de cada frase dessa aqui. O remorso, a aflição e na dor. E nós aprendemos a orar sempre nesses estados alterados. Mas interessante que Emmanuel traz para a gente é que há uma súplica no remorso, há um pedido no remorso, mas que a devolutiva da espiritualidade muitas vezes vem em bênção de lágrimas consoladoras. Não quer dizer que a nossa súplica seja em cima dessas lágrimas. A rogativa, no estado de aflição, dar-nos conhecer e descobrir o valor da humildade. Mas não quer dizer que na rogativa, na aflição, nós pedimos humildade. Isso aqui é só para a gente pensar um pouquinho. A solicitação na dor revela-nos fonte sagrada de misericórdia. Mas geralmente a solicitação não é feita em cima da misericórdia. A misericórdia é justa, mas ela vem. Então, esses estados nos colocam numa disposição de receber. Mas interessante que Emmanuel foi direto naquilo que a gente recebe. Ele não abriu o diálogo em cima daquilo que pedimos em cada um desses estados aqui. Eu achei isso tão interessante a gente pensar, mas a gente nunca deixa de receber. E aí ele faz para a gente aqui que a oração ela traz um estado para a gente. Alívio, refrigeração, elevação, um estado de alerta, exalta e esclarece. Em qualquer posição de desequilíbrio, lembra-te que a prece pode trazer-te sugestões divinas, ampliar-te a visão espiritual e proporcionar essas consolações abundantes. Uma vez eu li uma coisa muito interessante sobre a intuição. A intuição é essa conexão divina que muitas vezes a gente fecha com o estado mental que a gente está nele. E a oração muitas vezes nos coloca na condição da espiritualidade agir em nós, nos trazendo paciência, nos trazendo resignação, nos auxiliando, né? Ela não coloca isso em nós. A gente tem que movimentar isso em nós. Se eu não tenho, eu não tenho. A espiritualidade não consegue colocar uma coisa em mim que eu não tenho. Mas ela consegue mexer quando eu abro essas conexões. E é muito interessante que isso acontece muito pela intuição. Essa interferência vem muito pela intuição. Eu me coloco no estado, através da oração, no estado interior, propício que a espiritualidade trabalhe isso conosco. E aí é que vem o alívio, o refrigério, a elevação e o esclarecimento, muitas vezes. À medida que nós formos evoluindo, essas conexões elas ficam mais fáceis para nós. Por quê? O nosso templo interno vai estar limpo para receber isso, sem tantas interferências de nós e dos nossos vínculos espirituais negativos. Quando a gente transformar esse templo, é muito interessante que a gente só consegue transformar esse templo interno com trabalho, com oração e meditação. A meditação é muito importante. A meditação, ela muitas vezes nos coloca com esse canal aberto. E é muito interessante que façamos a nossa meditação, apesar da meditação budista ser um anulamento, existe a meditação em cima de uma temática também, aonde eu trago algum pensamento, alguma leitura do Evangelho para dentro de mim, me esvazio e me coloco eu com esse pensamento para desenvolver dentro da gente. E a espiritualidade acha as conexões necessárias a nos fazer intuir a respeito de um entendimento mais profundo daquilo que a gente está buscando. Isso é importante. Mateus 17, capítulo 1 e 2, capítulo 17, versículo 1 e 2, traz para a gente uma passagem muito interessante. 7 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram brancas como a neve. Momento de oração de Jesus. Esse ato de Jesus é muito interessante,
Uma que 7 dias depois, né, do que aconteceu. Eu acho que aqui foi, esses 7 dias foi deixa eu lembrar rapidinho, deu um branquinho aqui, né? Depois eu recapitulo isso. Mas o que o 7 representa para a gente? O 3 representa o fechamento de um ciclo, mas que pode se conjugar com outros ciclos para se fechar um ciclo maior. O 7 é um após dois ciclos, então ele é um fechamento completo de uma fase. O 7 representa o fechamento completo de uma fase. É interessante que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Então aqui você tem os vários exemplos das personas dos apóstolos e conduziu-os em particular. Então, quer dizer, esses três companheiros aqui é que tinham a condição de acompanhá-lo para isso. Ele foi a um alto monte, um alto estado de elevação, fez a sua conexão com Deus, e aí a gente consegue entender como o Cristo faz isso. Ele resplandeceu. E é esse resplandecer que a gente tem que buscar. Só que por que ele resplandeceu? A sintonia dele com Deus era muito diferente da nossa hoje, e nós nem conseguimos entender. Quando ele estabeleceu esse estado de concentração dele aqui, ele possivelmente conectou esse duto com a vontade divina, com uma pureza que nós nem conseguimos imaginar. E aí ele não conseguiu nem se conter, porque seu rosto resplandeceu. Então a sua luz, ela não foi contida no seu processo encarnatório, ela transcendeu. Mas para isso ele se movimentou para um alto monte, um alto estado de elevação. Isso quer dizer que nós acabamos de falar que nós buscamos lá atrás com Emmanuel estados de sofrimento para fazer oração. Jesus procurou um estado de elevação para fazer a sua oração. E aí vocês imaginam que é diálogo do Cristo para com Deus. O poder, né, porque é o seguinte, se o Cristo em si ele está sintonizado com a vontade divina, e a gente sabe muito bem disso. Pai, afaste de mim os cálices, mas que seja feita a sua vontade. Então, de certa forma, ele manifesta um desejo dele por nós, para que a humanidade não carregue em si o karma de crucificar um Cristo, mas ele, de certa forma, ao final, ele se submete à vontade divina, sempre à vontade divina, pela sua sintonia. Então, existe uma diferença, e é uma coisa que a gente tem que buscar, que é essa sintonia com a vontade de Deus, essa submissão. E aí eu trouxe para a gente aqui a oração mais utilizada no mundo, que é o Pai Nosso. E atrás, está lá em Mateus, né? Lá é uma passagem de Mateus. É Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É uma oração muito feita, e por nós também, mas talvez muito pouco sentida, muito pouco entendida. Aí, quando a gente fala que a gente tem que trazer justeza para as nossas orações, eu trouxe o exemplo do Pai Nosso para a gente verificar se a gente entende o que a gente está falando. Porque não pode ser somente um mantra. O mantra ele tem seu papel, ele tem sua função, mas a gente quer muito mais que isso numa oração. O mantra é quando a gente repete, e essas repetições modificam o nosso estado interior. Possivelmente, orar um terço é um mantra. Você repete, eu não sei quantas vezes, né? Você repete Pai Nosso, Ave Maria e terço ali. Eu fui católico há muito tempo. Mas é uma repetição. E aqui a nossa proposta é que a gente seja
fiel naquilo que a gente fala. Então, quando a gente eleva e reconhece o Pai Nosso, que Ele está no céu, e santifica o nome dEle, e nós solicitamos que Ele venha, né? que venha a nós o reino dEle. O que significa isso? Seja feita a vontade dEle. Nós pedimos o pão nosso, tanto do Espírito quanto da carne. Perdoa as nossas ofensas, mas aí tem uma condicionante de perdoarmos também. E que não nos deixeis cair em tentação. Mas será que Ele que deixa? Livra-nos do mal. E que assim seja. Seria inútil dizer isso tudo se a gente não entendesse que quando a gente fala Pai Nosso, se na minha vida eu não tenho atitudes que me caracterizam como filho de Deus, eu estou fechando meu coração ao amor, porque Deus é amor. E a gente até conversou isso sexta-feira. Então eu deveria ser filho do amor, que expressa o amor. Quando eu evoco o nome Pai Nosso, eu estou reconhecendo Ele como Pai. E aí eu tenho que me colocar naquilo que eu já alcancei para me entender como filho dele. Porque é uma questão de consciência. Quando eu consigo enxergar partes de mim que já se constituem verdadeiramente filho de Deus, quer dizer, está sintonizado na vontade dele, essa evocação aqui, ela é mais assertiva, ela tem sua amplitude na nossa vida. Então, se eu não ajo como filho de Deus, quando eu chamo a Deus para esse diálogo, eu tenho que reconhecer como Pai mesmo. E não esquecer, Pai de todos, a igualdade com os meus irmãos. Quando eu falo que estás nos céus, eu tenho que ver se os meus valores estão representados na terra ou se estão representados nos céus, nos planos espirituais mais elevados. Porque se eu estou conversando com um elemento criador, geratriz, que reside em tudo, que é onipotente, onisciente, e que está em todo o céu, eu tenho que ver se eu já pertenço também a esse universo dos valores espirituais, da eternidade, da imortalidade, que não estão representados no apego às questões terrenas. E aí, quando, por exemplo, eu santifico o nome, prestar atenção se, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e futilidades, eu não consigo santificar o nome de Deus na minha vida. O que é santificar? É fazer a vontade dele nas minhas atitudes e pensamentos. Se eu vivo para o mundo, e é interessante, tem pessoas que se fecham no mundo, mas até dignamente, tem o trabalho, tem a família, mas não vão além disso. Não vão além disso. Então, se eu não consigo ir além disso, eu não consigo santificar propositivamente a minha vida. Por quê? Porque isso, de certa forma, não me coloca no nível dele. Não me coloca no nível dele para eu conseguir conversar. Venha a nós ao vosso reino. Acho que eu repeti. Esse aqui eu errei, tá, gente? Depois eu corrijo. Vamos para frente, depois eu busco isso aqui para gente. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se realmente eu sinceramente, com honestidade, se no fundo eu quero mesmo que todos os meus desejos se realizem, ou se realmente eu me submeter, não quer dizer abaixar a cabeça, gente, sim, e fazer uma entrega cega das nossas vidas à vontade de Deus, que a gente julga que é a vontade de Deus, porque isso ele não quer de nós.
Ele quer que esse trabalho de entrega seja feito da maneira racional, ampliando o entendimento e reconhecendo as características de Deus na nossa vida. Então, eu tenho que ver se realmente isso é uma honestidade. Eu quero aquilo que Deus quer para mim, que às vezes eu não quero. Mas Deus não quer que a gente sofra. O sofrimento é uma consequência de uma construção nossa. Mas Deus quer que nós superemos esses erros. Então, eu quero superar meus erros. Eu quero me encontrar com um processo expiatório na minha vida, um sofrimento, mas que vai, de certa forma, me encaminhar para uma maior sinceridade para com Ele. Eu estou disposto a encontrar meus karmas cara a cara e a encará-los para resolvê-los definitivamente na minha vida. Então, se me submeter à vontade divina, mas essa vontade divina é também aquilo que eu construí, essa reconstrução. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Será que eu prefiro acumular riqueza desprezando meus irmãos que passam fome? Será que é justo isso? Eu estou pedindo pão da terra só para mim? E o pão espiritual também, estou pedindo só para mim? Ou existe uma amplitude nesse pedido? Porque se eu estou pedindo para mim, eu estou desprezando a necessidade do outro. Isso é justo? Ao pedir, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que isso é sempre o caminho mais fácil? E nem sempre é o caminho do Cristo? De não encarar situações, não aprimorar meu entendimento. Marcelo, Oi, mas quando ele fala o pão nosso de cada dia, ele fala é o nosso. é o nosso. Mas nós, Nos dá, não é para um só. isso aí. Mas aí eu tenho que saber se eu estou pedindo só para mim, entendeu? Como se diz, é a sinceridade que sai do meu coração. Independente se eu estou pedindo para nós ali, mentalmente, eu posso estar pedindo só para mim. É porque nele todo fala nosso, né? É, é o coletivo. Pai nosso que estás nos céus. Venha a nós o vosso reino. Uhum. Mas a Não questão é? é, mas a questão é se a gente está entendendo isso, que é nosso mesmo. Ah, o que vai dentro da gente, né? É, essa se nós estamos pedindo para nós mesmos, para esse coletivo, ou não. Se a intenção da gente é essa mesmo, né? Que você quer Isso aí, dizer. Lu, você foi no ponto certinho, a intenção. E aí é muito interessante quando a gente não corresponde isso, né? O que a gente está pedindo, na verdade. E aí, ó, não deixeis cair em tentação. Se os meus valores são representados apenas pelos bens da terra. Porque quando eu peço para não cair em tentação, eu tenho que saber o valor que eu dou a essas tentações. Qual o valor que eu dou a essas tentações? Porque eu posso estar me direcionando para a tentação porque ela tem valor para mim. Porque o materialismo move a minha vida. E aí eu preciso entender isso em mim para entender o que é não cair na tentação, é ter como se diz, esse controle interno, controle do valor, do que realmente tem valor para mim como espírito, e não somente como encarnado, e não somente como ser humano, e sim ser espiritual. E aí, quando a gente pede para livrarmos do mal, e a gente tem consciência que ele não vai vir pôr a mão dele na nossa cabeça e nos livrar do mal que reside em nós. É pela minha própria vontade. Aí é que eu vou entender o grau de permissividade. Marcelo, sumiu o seu som. Sumiu? Ah, deixa eu ver aqui, Lu. Nossa, aqui tá normal. Sumiu lá atrás. Não nos deixeis cair em tentação, mas sumiu. Ah, então eu vou repetir, tá?
Quando eu falo assim na questão de não deixar cair em tentação, eu tenho que saber que esse movimento de não cair em tentação é meu. E aí, antes disso, onde estão depositado a minha questão de valor? Se, se vai ser nos bens terrenos ou se vai ser nas questões espirituais. Eu tenho que saber também que eu tenho que fazer um trabalho para resistir a essa tentação. Aqui eu estou pedindo um auxílio, mas para isso eu tenho que abrir a conexão desse auxílio. Lembra que eu falei lá atrás da intuição? Eu preciso estar propício a esse auxílio. E aí embaixo, mas livrai-nos do mal. Vai livrar de todo o mal. Tem variações da oração que falam assim. E aí eu tenho que entender que esse livramento do mal vai ser pela gestão da minha vontade. Aquilo que eu desejo. Porque aquilo que eu desejo dita a minha vida. A vontade tem um poder magnífico, a gente nem imagina. Ela que nos direciona para conseguir as coisas que a gente acha que a gente precisa. E aí eu preciso saber se esses valores meus estão... Será que é só para... É, gente, o restante do pessoal está me ouvindo? Tá horrível mesmo, Marcelo. Ai, será que sou eu aqui? A minha Não internet? sei. Não sei. Pode ser. Se não, se tiver mais de uma, o problema é aqui. Né? Se tiver mais de um, o problema é comigo. Vamos ver se melhora, tá? Eu estou com um monte de coisa fechada aqui. Deixa eu fechar. Não, eu não estou acessando nada, só estou acessando. Deixa eu fechar essas coisinhas aqui, quem sabe melhor. Eu estou te ouvindo bem, Marcelo. Vamos continuar. E aí, gente, a gente teve esse diálogo todo com Deus aqui em cima. Pai nosso, estás nos céus, reconhecendo que Ele é onipresente, santificado seja o vosso nome, mas quem santifica o nome de Deus somos nós na nossa vida, mas venha a nós ao vosso reino. Então, ele pedindo para ele vir a nós com o seu reino, e quem traz esse reino para dentro de nós mesmos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas ele já faz a vontade dele, e pela vontade dele, ele cede lugar ao nosso livre-arbítrio para que a gente seja protagonista da nossa felicidade. Assim na terra como no céu, quer dizer, em toda parte. Que a vontade de Deus seja feita em toda parte. Na terra e no céu, dentro da gente também. No nosso campo interno. O pão nosso, que é o alimento do espírito e do corpo, de cada dia, ele é conquistado dia a dia. Olha que interessante. O dia é que é a nossa disposição espiritual de vencer ou de ser derrotado por nós mesmos. Nós não somos derrotados pelo outro, pelo que a gente considera inimigo. O inimigo está dentro da gente. Não existe derrota, existe a derrota interna. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos dá a possibilidade de sermos felizes ou de sermos infelizes pela nossa própria gestão. E aí é minha questão de valor. Meu valor está no mundo ou está nas questões espirituais? Perdoai as nossas ofensas. Mas como é que eu consigo que as minhas ofensas sejam perdoadas? Quando eu perdoo as ofensas. Então, é como se uma compensação, uma balança. Porque aí eu limpo a minha alma. Não vos deixeis cair em tentação. Mas o não deixeis, eu estou falando da minha consciência também. Porque Deus está representado na minha consciência. Que ela, juntamente com o meu sentimento, não me deixe cair em tentação. Através de quê? Da gestão da vontade. Do que tem valor para mim. Me livra de todo mal através da gestão dessa vontade. Porque através do que é certo, do que é errado dentro de mim, e fazendo a opção pelo certo, eu estou me livrando do mal. E aí a concretude disso tudo é no amém. E o amém, eu já me conheço, e no amém é realmente a efetivação disso tudo que eu falei ali atrás. Então eu pergunto para vocês aqui, essa oração é para Deus ou é para nós conversarmos com nós mesmos? Tem uma parte que é para Deus, mas tem uma grande parte dela
é uma conversa para nós, que parte de disposições nossas. Olha que interessante. Então, a oração, muitas vezes, ela é um ajuste interno, de sintonia nossa, coisa que o Cristo já não precisava fazer, porque a oração dele era quase instantânea, porque isso aqui já era a verdade dentro dele, naquela época. Nós ainda não é a verdade. Nós precisamos trabalhar muitas coisas aqui. E se a gente for estratificar o que essa oração traz para a gente, é simplesmente da opção que nós fazemos na vida em viver valores espirituais ou em viver valores materiais. É um resumo, é uma disposição. Então, eu queria trocar essa ideia com vocês. Vocês conseguem sentir que a oração é mais para movimentar o nosso interior e nos colocar em sintonia com Deus, porque Ele já está pronto o tempo todo para nós? Olha que interessante. Porque lá atrás, Emmanuel fala que a gente precisa de alguns estados de sofrimento para que a nossa oração seja mais verdadeira e sincera. Então, isso quer dizer que quando nós estamos fora do nosso estado de sofrimento, essas orações não alcançam aquela amplitude lá atrás que a gente estudou. Um estado interior. Agora, quando eu limpo o meu templo interno, quando eu trabalho essa pureza dentro de mim, crio esse movimento de libertação do egoísmo e do orgulho dentro de mim, e aí eu acho um engajamento aonde eu me sintonizo mais com Deus através de um trabalho cristão, através de uma meditação, através de uma reflexão, mas principalmente através da caridade, que já é a expressão física daquilo que reside em mim, que é o amor. Da caridade verdadeira. Aí a gente volta lá no Samaritano, que é a caridade completa. Eu começo a movimentar a minha vida para uma aproximação da verdade que vem de Deus, que é a verdade absoluta, que é onde eu tenho que me aproximar. E aí a paz interior começa a chegar. Mesmo que a vida não demonstre isso para mim, não facilite isso para mim. De vez em quando ela vai vir com força para cima de mim, pelos compromissos que eu construí. Mas aí o meu tempo interno vai estar preparado. E através da oração, eu tenho que colocar cada dia mais verdade nisso aqui que eu estou falando. Mais verdade, mais sentimento, mais entendimento. O que é falar um Pai Nosso? O que é chamar Deus? É reconhecê-lo. Mas eu tenho que reconhecê-lo cada vez mais e mais plenamente. Porque nós viemos de um estado de submissão a Deus. E hoje não é isso que Ele quer da gente. Ele quer um estado de amor, de sintonia, de ferramentas de misericórdia. Ele quer que nós sejamos braços dele, na misericórdia que o mundo precisa. Então nós precisamos viver a era do Cristo, que é a era do Pai de amor. E aí é na hora de eu construir esse elo com Deus através do sentimento, porque o racional, lá atrás, já me colocou até medo. Eu já passei pela época do medo. E aí a gente precisa aliviar nossa vida desse medo. Nós temos medo de muita coisa. Esse medo nos impossibilita de muita coisa. Gente, se tiver que ser, vai ser. Se nós vemos o histórico daquilo que... inclusive, outro dia assisti um estudo do Haroldo que foi muito interessante. Ele fala para a gente que lá atrás, na época de Roma, isso aí está no livro, depois eu vou pegar a referência do livro para a gente, que quando a espiritualidade viu que o alinhamento do domínio romano na face da Terra estava encaminhado para, como se diz, uma exacerbação do que a gente chama hoje de corrupção, sensualidade, e isso começou a aglomerar nos centros, nas cidades, nas metrópoles, e começavam, não tinha metrópole naquela época, mas tinha nas cidades em si. A espiritualidade chegou a um ponto e falou assim, pois é, o domínio romano chegou ao fim, não pode mais dar continuidade na Terra. E aí
Por isso que a história hoje ela custa entender. Por que Roma tinha tanto poder de uma hora para outra, né? Perdeu as guerras, perdeu tudo e foi sendo diluída. Porque chegou um momento na face da Terra aonde precisava ter um ajustamento, porque a interferência dessa ideologia romana estava prejudicando a evolução dos espíritos aqui vinculados. E aí teve um grande movimento, que depois de Roma, a população deixou de viver dentro das cidades e passou a voltar para o campo. Então a gente consegue entender que nesse momento espiritual da Terra, a necessidade global foi da pessoa voltar para a simplicidade, coisa que as cidades da época não estavam promovendo. A gente vê isso muito nos filmes, né? A gente vê muito isso nos filmes. E aí a humanidade passou por esse retorno ao campo. Claro que tiveram outros momentos. Agora, nesse momento, possivelmente nós estamos falhando numa questão familiar. Porque com esse movimento global que está nos envolvendo agora, nós somos obrigados, sentenciados, entre aspas, a uma convivência reclusa na família. Então, possivelmente, alguns valores familiares, e a família é a célula mais importante do aprimoramento da sociedade espiritual, precisava ser reajustado. E esse movimento aconteceu agora. E que se perceba isso, que se valorize isso. Então, esse movimento de entendimento de que o que tiver que acontecer vai ter que acontecer e é para o nosso bem, a gente tem que colocar isso muito vivo, muito correto dentro da gente. Porque Deus é justiça o tempo todo. Então, a gente precisa entender isso para, inclusive, aliviar. E aí, eu vou fazer um jogralzinho aqui agora. Isso aqui eu trouxe lá do livro do Kai Bachuto, tá, gente? Eu gosto muito dos textos que vêm dele e tal. O que é oração? Oração é a elevação de nossa alma para Deus. E é por ela que entramos em comunicação com Ele e dele nos aproximamos. Então, oração é isso. Oração não é uma exclamação de desespero. A oração é a busca interior. Mas eu estou passando muito aperto. Eu estava passando, eu fiz oração e porque muitas vezes no desespero você perde a sua conexão com o plano espiritual e através da oração você recupera isso. Então nós conseguimos elevar. Lembra do alto monte que Jesus se colocou para fazer aquela prece maravilhosa, aquela oração maravilhosa, aquele contato maravilhoso que ele fez, né, com Elias, etc. É aquela passagem. Então, nesse momento da oração, a gente estabelece essa conexão com o sagrado. E é muito interessante que a gente percebe, muitas vezes, através da oração, a gente busca Deus nos céus, né? Isso é um vício nosso, tá, gente? A gente sai e tenta voar para o cosmos e vai lá buscar Deus. A gente está dentro da gente. É o cosmos interior. A gente acha a nossa conexão com Deus. Deus atende aquele que ora com fé e fervor? Aí é a resposta. Deus envia-lhe sempre bons espíritos para auxiliar. Olha que interessante. A gente pede muito misericórdia de Deus e a gente acredita que a misericórdia é uma ação direta de Deus na nossa vida. Não. A misericórdia de Deus se faz pelos próprios irmãos que nós temos. E muitas vezes nós é que somos misericórdia para alguns irmãos. Então a misericórdia se faz através dos nossos irmãos. E aí Deus envia. Aí a gente pensa, pastor, vai lá ajudar fulano? Não. São sentimentos sintonizados que, através da sua vontade, são instigados a fazer aquele atendimento. Como o próprio Cristo sempre atuou assim. Vocês acham que Deus virou para ele e falou assim, vai lá na Terra e faz esse papel? Não. A própria vontade do Cristo o incitou a fazer esse projeto encarnatório aqui na Terra e trazer a mensagem de amor para nós. Porque essa é a sintonia divina que ele tem. A oração agradava a Deus? Sim, porque é um ato de humildade.
E tem que ser um ato de humildade. E humildade, gente, é colocar as coisas no seu devido lugar. Nós, Deus, meu irmão, é o reconhecimento das nossas fraquezas e da nossa inferioridade, evocando o auxílio dos poderes superiores. Sempre solícitos em atender as nossas pedidos, os nossos desejos. Então, se a gente faz com justiça, com justeza, há a diferença de justiça com justeza. A justiça, ela passa pelo nosso grau de entendimento do que é justiça. Muitas vezes isso é errado. Né? A justiça nossa, muitas vezes, o fulano matou, a gente deseja a morte dele. Isso para nós, às vezes, é justiça. Justeza é diferente. Justeza é ajustado com a vontade de Deus. Essa é a diferença. Por isso que eu falo justeza. É uma palavra diferente, mas ela está mais sintonizada com isso. É que os nossos pedidos estejam cada vez mais envolvidos na justeza do que na justiça relativa que nós acreditamos. E isso é humildade. Humildade de saber realmente pedir aquilo que é merecido. O que dizer das orações maquinais, as repetitivas? Aqui fala, né? Repetidas inúmeras vezes. Já dissemos que a bondade de Deus não está voltada para fórmulas e o número de palavras, mas sim para a intenção. É a coisa que a Lu disse aí para gente. É a intenção de quem ora. As intermináveis ladainhas e preces pronunciadas com os lábios, que o coração não sente, a inteligência não compreende, não tem valor perante Deus. Jesus disse: não vos assemelheis aos hipócritas, que pensam que pelo muito falar serão ouvidos. O essencial é orar bem, não muito. A hipocrisia é aquele estado interno nosso do que a gente fala, a gente não faz. Mas é muito interessante que a hipocrisia é um estágio de evolução, porque o ser está aprendendo o tempo todo. E muitas vezes aquilo que ele aprende, que ele acha que ele tem que ser, ele ainda não consegue ser. Por isso esse estado interno de tristeza, às vezes, que a gente sente. Porque a gente ainda não dá conta de ser aquilo que a gente acha que tem que ser. E aí é um desrespeito com o tempo que a vida vai nos propor para desenvolver aquilo em nós. É a falta de paciência de trabalhar isso em nós para chegar àquilo ali. Então a gente precisa ter um processo de aprendizado em várias nuances. De saber o que a gente precisa ser, mas saber que tem tempo para isso. E ajustar esse tempo na sua realidade. Eu não posso esticar ele, eu não consigo reduzir ele às vezes, a não ser que eu consiga acelerar de alguma forma pela minha própria vontade. Então a hipocrisia ela é um estado natural para nós. Ele dói, é esquisito a gente assumir isso. Mas nós não damos conta de ser ainda o que a gente acha que a gente tem que ser, infelizmente. Mas vamos conseguir sim. Nós precisamos caminhar para isso, não podemos parar e desistir. Por quem devemos orar? Aí ele responde: por nós mesmos, por nossos parentes, pelos nossos amigos e inimigos desse mundo e do espaço. Devemos orar pelos que sofrem e por aqueles que oram. Olha que amplitude. Lembrei muito de Chico aqui, né, que pegava o jornal, naquela parte do jornal mais difícil, e orava por cada notícia daquela ali que vinha, né? E imagina que sinceridade que é a oração do Chico para aqueles que estavam passando por aquela dificuldade. Então, essa é a nossa oração. E hoje a gente precisa tanto orar pelo nosso planeta, pelo nosso orbe, pelos aqueles que aqui estão. Quando vos apresentares para orar, se tiveres alguma queixa contra alguém, perdoa-lhes, a fim de que vosso Pai que estás no céu vos perdoe também os pecados. Se não vos perdoar, vosso Pai que estás no céu também não vos perdoará os pecados. Passagem de Marcos, capítulo 11, 25 e 26. Esse estado interior de fidelidade, de achar interna nossa, sintonia com a justiça de Deus. E quando a gente busca isso, não adianta eu pedir perdão se eu não perdoo. Mas o outro estava no erro. Não, ele está no erro, mas ele vai estar no tempo de evolução dele a entender esse erro. E muitas vezes não sou eu que vou conseguir colocar isso na consciência dele. E às vezes ele foi colocado na minha vida para me despertar em outras coisas. Às vezes não, com certeza tem um objetivo. Estar próximo de pessoas que são compreensivas, são violentas, etc.
Então, não é que a gente tem que submeter, não, gente. Eu não estou falando isso. Mas a gente tem que perdoar e colocar a pessoa no lugar devido, na nossa vida e na vida dela. Porque nós não vamos conseguir consertar todo mundo. Então, algumas pessoas não vão ter que ter paciência, não tem jeito. Isso é amor, paciência é amor. Se antes de orar tivermos algum ressentimento contra alguém, perdoar-lhe, porque a prece deixa de ser agradável a Deus quando não parte do coração caridoso, que é a caridade. A caridade torna a nossa prece mais justa. A prece é manifestação de amor e de humildade. E aqueles que se elevam pela prece ao Supremo Criador devem revestir-se da humildade e do amor para poderem penetrar no sagrado templo da misericórdia divina. E é esse templo da misericórdia divina, eu posso achá-lo no cosmos, que a gente chama de céu, mas eu posso achá-lo dentro de mim também. Orai ao Supremo, solicitai dele o perdão dos vossos pecados, mas lembrai-vos, para que vossa oração possa ser ouvida, necessitai-vos também, São Vicente de Paulo, né? Então, perdoar os vossos ofensores. O que nos ofende agora? Aí vem a grande pergunta. Nós sempre pensamos em pessoas, né? O mundo nos ofende? A pandemia nos ofende? A solidão nos ofende? Às vezes um momento nos ofende? Uma demissão, por exemplo, do trabalho nos ofende? Olha que interessante. Então a gente deve usar o perdão com essas situações. Diz o que é perdoar essa situação? Entendê-la na sua utilidade para nós. Interessante pensar assim, né, gente? A gente tem que perdoar, não são só pessoas. Porque quem perdoa é quem se sentir ofendido. A gente tem que saber o que está nos ofendendo agora. E aí vem aquela pergunta: a pandemia nos ofende? E ela nos chancela da mesma forma, igualitariamente. Ela nos condiciona igualitariamente, a todos nós. As reações são diferentes. Pode usar máscara, pode não usar máscara. Posso ficar em casa, posso ir para a rua. Posso ignorar todas as cautelas da sociedade médica ou não. Posso. Então, eu tenho que saber o que me ofende para saber, né, onde eu tenho que direcionar o meu perdão. E aí, só para a gente encerrar, quando eu falo Pai Nosso que estás no céu, santifica o nome desse Pai, acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A universo testemunha uma sabedoria. Só um momentinho. O áudio sumiu. Achei. Olha só que interessante. Ô Marcelo, a voz está sumindo. Está sumindo? Vê se melhorou agora, Rose. É porque esse computador meu, o microfone dele não é bom. Eu vou trocar ele. Só quando eu aproximo assim que ele melhora. Melhorou? Marcelo, para mim, está sintetizada a sua voz. Metalizada, né? Metalizada, exatamente. E direto, sabe aquele trem direto? É que eu estou virando robô, Cidinha. Ah, bom, aí é diferente. A tecnologia, como é que é, né? Mas você não me ofende, tá? Estou te falando que eu não. Ai, ai. Vou tentar aproximar aqui, mas nosso tempo vamos ficar só nessa aqui, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Depois eu mando essa apresentação, porque ele fala de cada item, tá? E é muito lindo isso aqui. Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que excede a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto e o mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego aquele que vos não reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que vos não glorifica, e ingrato que vos não presta ação de graças.
Olha que coisa maravilhosa. Quer entender isso aqui? Eu ia terminar com, mas eu acho que eu me delonguei um pouquinho. Eu vou mandar para vocês depois, porque aqui tem um estudo de cada um, do Pai Nosso como um todo. Tá vendo aqui, ó? Venha a nós o vosso reino, que o reino de paz e de caridade, instituído pelo vosso amado Filho, Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido por todos, para que cesse as maldades desse mundo. Que a inteligência e a razão humana se esclareça à luz das divinas verdades, que são portadores os vossos santos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra, e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, o Mestre soberano que vos enviaste. Muito linda essa explicação. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ajuda-nos a observar as vossas leis e a submetermos, sem murmurar, aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos alimento material para entreter as forças do corpo e alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material e ao trabalho espiritual para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar os necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Senhor da caridade, fizeste uma lei expressa para nós e fora dessa lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusarmos o perdão àquele que nos queixamos, com que direito reclamaríamos para o nosso perdão das muitas faltas contra vós que temos cometido? Se vos aprouver retirarmos hoje mesmo desse mundo, permite que possamos nos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram a indulgência pelos seus algozes. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Dai-nos forças para resistirmos à sugestão dos maus espíritos que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos e inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos. Eu falei com vocês a intuição, né? Sintonia. A vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Que assim seja. Assim seja. Faz a vós, Senhor, que os vossos desejos se realizem. Todavia, nos inclinamos diante da vossa infinita sabedoria. Eu achei lindo isso aqui. É Caibachútil, tá, gente, que eu trouxe. Depois eu vou pôr aqui a referência. E aí a gente trouxe o exemplo do Pai Nosso, porque ele é a oração mais utilizada no mundo, inclusive por nós, e a gente tem que prezar por aquilo que a gente realmente fala, sente, explicita a Deus, e para que nós possamos fazer a oferta verdadeira daquilo que Ele deseja para nós. É que a nossa vida, a nossa própria felicidade, só que a nossa felicidade, ela não é egoísta. Ela só se concretiza quando ela está à nossa volta, emanando de nós para os outros e dos outros para nós. É um compartilhamento, né? Que Jesus nos abençoe. E aí, alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Melhorou a voz? Oh, melhorou. Na hora que acaba, né, Cidinho? Não é porque eu falei assim, você não me ofendeu. Aí pronto, calmou, secou. Perdoou, né, Cidinho? Meu coração. Ah, Perdoou, né? Aí perdoou, acabou. uai. Pois é, falei, você não... Marcelo, Oi. eu perdi muito, mas você vai mandar amanhã, não vai? Eu gravei essa. Ah, então tá, eu assisto amanhã. Tá O ótimo. restante. Perdi muito mesmo, não deu. Falhou demais. Aí na gravação eu consigo ver se foi a falha aqui ou se foi a internet de vocês, mas parece que foi alguma coisa daqui também, tá? Eu vou dar uma olhada. A gente mora mais longe de você, bom, por isso que ficou assim. Mas tá bom. Foi bom que deu para o pessoal ouvir, uai, tá ótimo. Tá bom, né? Vamos fazer o seguinte, então, uma proposta para vocês. Vamos encerrar com o Pai Nosso para ver se a gente realmente entendeu o que o estudo trouxe para a gente? Vamos. Né?
Então vamos lá. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livre de todo mal, que assim seja. Senhor, abençoa nossos lares, abençoa o tempo divino que existe em nós, as nossas mentes, mas principalmente nos permita, Senhor, sintonizar cada vez mais com a sua vontade através de instrumentos da sua misericórdia que queremos ser. Que a paz esteja com todos. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, viu? Obrigado, Marcelo. Vou mandar, tá? Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Um beijo para Boa vocês. noite, gente. Fica com Deus todo mundo. Eu vou esperar você mandar, Boa, no... Marcelo. Pode deixar. Boa noite. Muito obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. Boa noite.